grito de uma mulher vai salvar uma nação. Mas eu quero que você abra a tua Bíblia em Juízes. Nós vamos continuar falando de Débora, tá? Nós falamos na quinta-feira passada e o Senhor trouxe ao meu coração para nós darmos continuidade. O 5, nós vamos ler o 7 e o 12, do capítulo 5. Juízes, ele está, é o sétimo livro do Antigo Testamento, tendo de Gênesis, né? Depois de Deuteronômio, Josué e Juízes. Nós vamos ler o 5, o 7 e o 12, tá? Diz assim a palavra do Senhor. Cessaram as aldeias em Israel, cessaram até que eu, Débora, me levantei. Levantei-me por mãe em Israel. Aí o 12. Desperta, desperta, Débora, desperta, desperta, entoa um cântico. Levanta-te, Baraque, leva preso os teus prisioneiros, tu, filho de Abinoam. Até aí. Amém? Pode se sentar, irmãos. Então, nesse texto aqui, ele vai falar para se levantar, né? E no culto anterior, de quinta-feira passada, eu disse que esse se levantar não é para alguém que está sentado, ou alguém que está de joelho, ou alguém que está acocorado. Não, é alguém para se posicionar. É alguém que se levanta em posição. Gente, e é tão interessante essa situação que Débora estava vivendo, não é diferente da situação que nós estamos tendo no nosso país. Não é diferente. Então, nós mulheres podemos nos posicionar, nos levantar em favor dessa nação. Que tremendo o posicionamento dessa mulher. Ela se pôs como mãe de Israel. E aí, porque são só 2 capítulo, é o 4 e o 5 que relata a história de Débora. Depois você não vê em parte nenhuma mais a história dessa mulher. E ela é muito cheia de detalhes, como é a história de Esther. Esther tem 10 capítulos, né? É um pouco maior a história, mas de Débora somente 2 capítulos. E eu quero passear um pouquinho na Bíblia, como que chegou essa situação, né? Como que Débora se posicionou como mãe de Israel. Nós sabemos da história do povo que era escravo no Egito, né? Aquele povo passou por toda aquela dificuldade lá no Egito, né? A gente sabe das 10 pragas que aconteceram para ter a libertação do povo de Israel, que Moisés precisou libertar o povo. Nós sabemos da história de Moisés, como que Moisés escapou daquela mortandade, daquela época que a sua mãe Joquebede, né, fez aquele cesto de vime, colocou ele lá no rio, e aí a filha do faraó encontrou ele, era um bebê muito lindo, levou para casa dela lá, aí a Joquebede ainda foi paga para cuidar de Moisés, para criar Moisés, né? E aí a história vem vindo, quando ocorreu a libertação do povo de Israel, que era 3 milhões de pessoas aproximadamente, né, entre mulheres, homens, crianças, animais, um monte de coisas, né? E eles pararam na frente do mar. O mar, não, de um lado era Migdol, que era, né, um lugar onde tinham uns povos estranhos lá que consumiam carne humana, sacrificavam aos seus deuses. Do outro lado tinha as montanhas. Então você já imaginou alguém subir montanha, morros, com aqueles 3 milhões de pessoas? Gente, era impossível. E na frente era o Mar Vermelho. Eles estavam de frente de Pieirote, que quer dizer beco sem saída. E aí eu já quero começar te dizendo, gente, se não tem, e atrás do exército de Faraó, né? Então eles estavam literalmente num beco sem saída. Aí o que aconteceu? O povo começou a clamar. E Deus disse para Moisés: por que clamas a mim, Moisés? Mande o povo que marche, né? E aí a gente vê nas histórias, irmãs, que o mar se abriu na frente, mas a palavra diz que foi um vento oriental que soprou a noite inteira. Então um vento oriental, pela posição, é de lá para cá, não é daqui para lá que abriu o mar, foi de lá para cá.
que se abriu o mar. Abriu a noite inteira. E o povo de Deus passou em seco. Então, se não tem saída para você na frente, não tem saída atrás, não tem saída para os lados, irmãos, nós podemos olhar para cima, que a janela dos céus está aberta. Não tem quem possa fechar a janela dos céus. É só nós clamarmos. E aí nesse contexto foi passando, né? Aí foram libertos, Miriam pegou o pandeiro, dançou, fez aquele cântico mais lindo, né? E vem digo, com um certo período Moisés morre, fica Josué para assumir o povo. Lá vem Josué com o povo. Tem que atravessar de novo o Jordão, aí passa de novo com a capa, abre o Jordão, o povo passa, pega aquelas pedras que representam as 12 tribos, né? Aí vão vindo na história. Quando chega nas muralhas de Jericó, tem aquela outra mulher importante que é a Raabe, que esconde aqueles espias, né? Protege aqueles espias, né? Deus manda cercar por 7 dias, né? 6 dias, aí no 7º dia todo mundo grita, né? Não tinha armas naquele momento, e tinham que ficar calados, porque provavelmente o povo ia começar a murmurar. Aí todo mundo calado, só na 7ª volta que puderam gritar, e as muralhas veio abaixo, né? Então, aí esse período, por que eu estou contando essa história? Porque foi nesse período, né, que Josué estava, daí Josué morre. Quando você vai ler o capítulo 1 de Juízes, Josué morre. E aí o que acontece? Naquela época, o povo não tinha, irmãos, essa palavra aqui que nós temos. Não tinha. Como eram contadas as histórias? Como eram contados os feitos? Eram passados de pai para filho, iam andando e contando, iam relatando. E assim iam falando, né? Então eu quero te dizer nessa tarde que o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o mesmo Deus que protegeu Raabe, o mesmo Deus que derrubou as muralhas de Jericó, é o mesmo Deus que está nessa tarde. Amém. Então não tem barreira, não tem dificuldade para o nosso Deus. Amém. Não tem situação adversa. Quando Deus age, irmão, não tem quem possa impedir o agir do nosso Deus. Não tem o que possa impedir. E essa história vem vindo aí, né? Aí Josué, no primeiro capítulo de Juízes, ele morre. Só que antes de morrer, Josué fala para eles, olha, aí começa a distribuir as terras, né, para cada tribo. Só a tribo de Levi que não tinha terras, irmãos. Porque Levi, os levitas, no caso, que cuidavam da parte da adoração. Então eles não tinham salários e não tinham campos. As outras 11 tribos eram para expulsar os povos e se posicionar na terra. E é nesse contexto que entra a Débora. Aí você imagina naquela época, irmã, mulher não tinha voz, mulher não tinha direitos. Até hoje é meio complicado para nós mulheres no século 21, ainda tem coisas que os homens olham e acham que não é coisa para a mulher. Hoje nós ocupamos muitos lugares, muitos espaços que outrora era só para os homens. Mas hoje nós ocupamos, porque foi conquistado. Jesus foi o primeiro que deu esse direito para nós. Porque o ministério de Jesus, a primeira mulher, a primeira evangelista foi uma mulher. Lembra lá do poço? Né? Quando ele pediu água? Ela largou o cântaro e foi correndo anunciar o que aquele profeta, que Jesus tinha feito por ela. A primeira evangelista, irmão. Foi Jesus que como dizer, que constituiu. Foi Jesus que trouxe esse reconhecimento para nós. E Débora tinha até a palmeira dela que chamava Palmeira de Débora. Aí no livro de Juízes nós vamos ver a história de Gideão, a história de Sansão, a história de muitos desses homens. Só que eles são citados porque eram guerreiros. Eles guerreavam e conseguiam expulsar o povo que era contrário, os hebreus, o povo de Deus. Agora Débora não pegava em armas. A arma de Débora não era uma espada, um escudo. Eu acredito que era o joelho no chão, irmãos, que era a arma dela. Porque daí ela saía e acredita, olha um pouquinho, irmãs, imagina comigo, hoje, com a facilidade que a gente tem, máquina de
de lavar, abre a torneira, cai água, escova para esfregar roupa. Você já imaginou, irmãs? Ela provavelmente, se ela era uma mulher casada, realmente, né? Eu já falei na outra ministração, né? Que eu não sei se ela era esposa de Lapidote ou se ela era da cidade de Lapidote, porque uns historiadores dizem que ela é esposa de Lapidote, outros falam que é de uma cidade, mas não consegue localizar no mapa. Provavelmente ela era uma mulher casada com Lapidote, né? Então provavelmente ela tinha um esposo e tinha filhos, porque uma mulher naquela época, para ser bendita, uma varoa valorosa, tinha que ter filhos, porque senão não ia ter voz também, né? Tinha que ter esposo também. Aí você imagina naquela época, irmãs, não tinha um poço dentro de casa, provavelmente tinha que pegar água lá no poço, longe, que isso era serviço das mulheres também, né? Ela tinha muitos afazeres, irmãs, muitas coisas para fazer, e ela tinha tempo para se preocupar com o seu povo, com as pessoas que estavam atravessando dificuldade, porque ela sentava na palmeira dela, lá na palmeira de Débora, para julgar. Então, o que é esse julgamento? Ela é juíza, né? Não é igual o juiz lá que manda as sentenças, né? É um juiz um pouco diferente. Eram problemas. Vamos imaginar que alguém vai lá e furta uma galinha, né? Esse tipo de coisas. Mas as coisas também que eram difíceis. Foi nesse contexto que ela tem uma revelação de Deus. É nesses julgamentos que ela está fazendo lá, que ela está trabalhando para o Senhor, que ela tem uma revelação de Deus, que Deus fala para ela que é para chamar Baraque, que Deus vai dar vitória, que é para juntar todo aquele exército de Císera, atrair eles para o monte, para o Monte Tabor, não, para um vale. E aí, como que aconteceu? Na outra quinta-feira eu não contei como que foi a vitória, como é que Deus fez com que eles ganhassem. Eles tinham muitos carros, 900 carros de guerra. Cada carro de guerra tinha 2 soldados. Lembra que eu falei para vocês que era puxado por cavalos? Você já imaginou 900 cavalos puxando? O quase Deus que fazia. E aí eles eram tão assim, né, que Císera ganhou 20 anos. Esse rei Jabim aprisionou o povo de Israel. 20 anos. E sabe o que era mais terrível, irmãos, nesse contexto? Que havia estupros. As mulheres eram estupradas, filhos eram arrancados dos pais que deveriam... Imagina, gente, era o caos. E sabe por que acontecia que Deus permitia que o povo de Deus enfrentava isso? Porque eles desviavam dos caminhos do Senhor. Porque eles abandonavam a Deus. Eles iam sacrificar a Baal, a outros deuses estranhos. E Deus permitia. Aí quando eles começavam a clamar, Deus ia lá e respondia para eles. Então eu quero te dizer, o teu clamor é ouvido. Porque nós temos um amigo, um grande amigo, que é o Espírito Santo. Ele nos ajuda o tempo inteiro, irmãos. Ele não está alheio à nossa dor. Mas é que nós temos que, às vezes, aprender algumas coisas. Nós precisamos aprender. Com a dor, a gente aprende a ser mais humana. A gente aprende a ser mais sensível, a ter misericórdia. Porque assim, irmão, se a gente não tem misericórdia, se a gente não exerce misericórdia, a hora que nós precisarmos dela, nós não vamos ter. Porque tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? Aí se você plantar um grãozinho de milho, você não vai colher mais aquele grãozinho de milho. Você vai ter mais 2 espigas ou 3, dependendo do pé de milho, né? E aí teve uma pessoa que teve a capacidade, assim, né, o carinho de contar quantos grãos tem uma espiga. De 950 mil grãos tem espiga de milho. Que não passa disso, em torno de 950 mil. Cada espiga que você contar. Então, irmão, você já imaginou todas as vezes que nós plantarmos amor, a quantidade que nós vamos colher? Né? A misericórdia, a bondade. Porque é isso que o nosso Deus tem. E nós não podemos plantar coisas que não sejam coerentes com o que Deus nos dá. E aí a Jaque falando que ela gosta daqui, que ela tem raiz aqui, eu fiquei imaginando a palmeira. Isso aqui é a nossa palmeira, onde nós sentamos, né? Nas quintas-feiras à tarde, nos dias que tem culto, isso aqui é a nossa palmeira. Que é a palmeira de Débora, né?
esse lugar onde nós nos reunimos. Você vê coisa mais tremenda que o Senhor fez. Numa época que essa mulher não tinha voz, era uma época que a mulher, para vocês terem uma ideia como que era, no próprio povo judeu, as mulheres, elas faziam uma comida, né, levavam para os homens, provavelmente não tinha uma sala, porque eles comiam no chão, né, sentavam ali, serviam os homens, elas iam comer lá no local onde se fazia comida. Muitos conversavam às vezes com o pai, né, quando tinha o direito de conversar com o pai, com o irmão mais velho e quando casada com o marido. E elas eram totalmente assim, pessoas cobertas. Não tinha, porque era desonroso ficar com o corpo descoberto. Você já imaginou? Nem o rosto podia mostrar nada, irmãos. Você vê quando nós estamos numa situação assim confortável, né? Digamos assim, nós estamos numa situação confortável diante do cenário que Débora estava, né? E o Senhor honrou. Eu vou tomar um pouquinho de água. Porque você vê uma coisa assim, do jeito que ela falou para ele, olha, você vai, chamou Baraque e falou para ele assim, olha, você vai reunir todo o exército, né, de Sísera, que o Jabim era o rei. E ele confiava tanto nesse general dele, né, que eu contei para vocês também no culto passado, que a mãe dele se gabava. Meu filho está lá, está demorando porque está distribuindo os despojos. Provavelmente a empregada falava assim, não se preocupa, minha senhora, ele está distribuindo os despojos, está repartindo as mulheres, né? Cada 2 mulheres para cada soldado. E assim que eles se gabavam, porque 20 anos naquela tortura. E o que é mais interessante, irmãs, também, que Jael não era do povo de Deus. Para onde ele fugiu, esse Sísera, ele fugiu para a casa de Éber, para a cabana, né? Porque eram cabanas, né? Para a cabana de Éber, aonde Jael estava. Então ele morreu, não foi pela mão de uma judia, digamos assim, do povo hebreu. Ele morreu pela mão de pessoas que eram aliadas com eles. Porque quando Deus quer fazer as coisas, irmãos, quando Deus quer agir, não tem o que impeça. Até aquele que é para ser teu inimigo, quando a gente fala assim inimigo, a gente sabe que não estou falando de pessoas, né? Que a gente sempre fala. A nossa luta não é contra a carne, não é contra a pessoa. Mas Deus faz a situação se voltar como bênção para você. Então não se preocupe. Às vezes a pessoa fala, mas fala mal de mim. Não te preocupe. Não te preocupe, só adore. Hoje foi a receita, né? Adore. Louva o Senhor. Irmão, se tivesse que adorar por causa de voz, eu estava lascada, né? Porque a minha voz está com a rachada. Eu falo para o Senhor, Senhor, a minha voz é igual uma criança que chora. Você que é mãe sabe do que eu vou te falar. Tem 20 crianças chorando. Teu filho chorou. Você sabe que é ele. Você não reconhece a voz? Você reconhece, pode ter 20 crianças. O teu filho chorou, você pode lá, porque você sabe que está chorando. E Deus é assim. Pode ter um monte de gente louvando, irmão. Ele sabe, a minha filhinha está com a rachada, está cantando lá. Eu sei que o Senhor não fala assim, né? Que ele é bondoso, né? Eu acredito assim que deve ter um filtro no ouvido do nosso Deus, né? Então, irmãos, eu quero te dizer nessa tarde, a nossa nação não está vivendo situação muito favorável. A nossa situação está vivendo situações muito difíceis. E não só a nação, o mundo, mas nós podemos nos levantar. Nós podemos nos posicionar e ser como Débora. Pode não estar muito favorável para nós. Pode a situação não estar muito confortável. Mas eu te garanto que ainda está melhor do que na época de Débora. Está muito melhor o cenário do que na época de Débora. E o mesmo Deus que operou lá, Ele vai operar conosco. Ele vai operar por nós. Ele vai agir por nós. Porque o Deus que nós servimos, Ele se agrada em nos presentear, e nos alegrar, né? E aí tá, vamos voltando lá na história novamente. Aí quando atraiu todo aquele exército, né, aquela quantidade de homens, e do exército de Israel, não era nenhum exército, né, irmãos? Porque eles não estavam mais treinados a guerrear.
Os mais velhos diz que estavam muito pesados, eu não vou usar muita palavra gordo, porque às vezes a pessoa pode achar ruim, né? Mas os mais velhos que estavam muito pesadinhos, e aquela geração, Baraque era muito novo, por isso talvez ele temeu. Muito novo, era uma geração nova que estava se levantando, com 10 mil homens, da tribo de Naftali e a tribo de Zebulon. Aí atraiu para aquele vale, como o Senhor havia falado, no pé do Monte Tabor, e aí veio uma chuva muito grande. Aí você já imaginou charrete dentro d'água? Como que eles vão lutar? E eles só sabiam lutar dentro dos carros. Eles não sabiam lutar de outra forma. Só dentro daqueles carros de ferro, charretes, que aqueles soldados estavam treinados. Quando eles desciam, eles não sabiam lutar. E o mais tremendo também, irmãos, por que essas duas tribos? Porque a tribo de Naftali, eles eram muito rápidos, eles eram ágeis a pé, e a de Zebulon na água. Foi por isso que o Senhor reuniu as duas tribos, uma que tinha uma rapidez formidável no chão seco, digamos assim, e a de Zebulon na água. E aonde eles conseguiram destruir toda aquela equipe, digamos assim, tão forte que era do rei Jabim, né? Mas se Deus tinha prometido, né, ele ia cumprir. Só que na verdade é assim, uma coisa, irmã, a gente saber o desfecho da história, a gente saber, né, que daí eles entoaram aquele cântico que o Senhor mandou muita água, que gotejou do céu muita água, e aí eu me lembro também quando o exército vinha atrás, né, do povo, quando estava fugindo do Egito, que Deus dificultou as rodas dos carros dos egípcios. A mesma coisa, só que lá no Egito com areia, né? Começou a dificultar a perseguição no povo de Israel. E lá, na época de Débora, dessa juíza e essa profetisa, a água, né? Então não importa se é areia, se é água, se é fogo, o que Deus vai fazer para te dar vitória, mas que Ele vai fazer, Ele vai. Amém, Jesus. Ele é fiel, porque Ele tem prometido para nós. A única coisa que a gente tem que fazer, irmão, é ficar na posição, né? Ficar na posição, não sair enquanto Deus não te dá uma resposta. Não saia, né? O Senhor não me respondeu, enquanto o Senhor não me respondeu, não vou sair. E Deus garante a vitória, porque Deus se agrada da nossa obediência, né? Ele quer que nós sejamos obedientes. Nós temos que ser obedientes a Deus, né? Porque Ele vai querer o melhor. Eu fico pensando assim, gente, eu sou mãe e sou vó, né? Aqui tem muitas mães, e quem não é, vai ser. A gente faz de tudo para os nossos filhos se alegrar. Você imagina Deus, que não dá para medir. É imensurável o amor de Deus por nós. Você acha que Ele quer ver a gente triste, irmã? Quer que a gente chore? Não. Ele quer que nós tenhamos experiências com Ele. E muitas vezes, para o nosso caráter ser forjado, irmãos, é como o ouro no fogo. Para tirar as impurezas do ouro, é só no fogo. Da prata, é só no fogo. E às vezes a gente precisa ser purificado. Porque às vezes a gente guarda mágoazinhas, ressentimentozinhos, coisinhas aqui, você entendeu? E às vezes o Senhor permite para que essas impurezas saiam de nós. Para que nós possamos ter um coração purificado, limpo. E as experiências que a gente passa, servir de testemunho para outras pessoas. Quando alguém vir com a mesma situação que você está vivendo, você vai falar assim, olha, um dia aconteceu isso, e o Senhor fez assim, assim, assim. Você vai estar ajudando outras pessoas. Eu sempre falo do bolo de chocolate, né? É muito legal a gente olhar para o bolo de chocolate, né? Ai, aquele bolo saboroso que você olha assim, dá água na boca. Mas se você não provar, vamos imaginar que a confeiteira errou e no lugar do açúcar ela colocou sal, né? Quando você prova o bolo, você vai falar, ai, que coisa horrível, né? A aparência estava boa, maravilhosa, de bolo de chocolate, mas o sabor não era gostoso, porque bolo de chocolate tem que ser doce, não salgado. E assim acontece conosco. Às vezes, o Senhor permite que você experimente, para quando você servir de testemunho, ajudar outras pessoas. Que é isso que
Débora fazia, gente? E diz os historiadores também que ela não estava perto desse local. Ela estava a mais ou menos 80 quilômetros. Hoje 80 quilômetros, para nós é isso aqui, né? Mas naquela época, gente, era muito longe, porque só andava de cavalo, né? Cavalos, camelos, provavelmente naquela época lá, os camelos, né? Então era muito longe, muito demorada essas viagens. Então, mesmo distante, vamos imaginar que nós estamos aqui de Curitiba, não sei quantos quilômetros, não pesquisei. Daqui Brasília, que é onde está o foco de todas as coisas, não importa a distância, irmãos. Nós servimos um Deus que não tem distância. Não existe distância no mundo espiritual. Né? Que nós possamos dobrar o nosso joelho, que nós possamos oferecer resistência no nosso lar, né? Pela nossa nação. Fazer como essa mulher, né? O grito dela, aí desperta no cântico que ela fala. Ali já tinha acontecido a vitória. No 5 já está relatado toda a vitória dela. E mesmo assim ela diz: desperta, Débora. Quer dizer que se ela ficasse dormindo, não ia ter vitória, irmã, se ela não se posicionasse. Uma outra história, não é de uma mulher, mas é de um homem, que eu gosto muito, é de Neemias. Neemias estava num lugar confortável, servindo o rei, porque ele não era só copeiro do rei, ele servia o rei, de repente trocava até aconselhamento com o rei, mas quando ele soube que os muros de Jerusalém estavam derribados e as portas queimadas a fogo, ele ficou triste, ele foi orar, ele orou muitos dias, ele pranteou muitos dias, ele se entristeceu. Prova disso que o rei percebeu e falou para ele: por que você está triste? Ele falou: eu não posso estar feliz se o meu povo, a minha terra lá está sofrendo. E a mesma coisa, irmãos, nós, diante da nação brasileira, nós não podemos ficar acomodados, porque nós é que temos a verdade. Nós temos a palavra aqui da verdade. Nós temos a verdade. Então nós não podemos ficar acomodados. Vendo toda essa situação. Ah, não, mas é assim mesmo. Nínive estava pronto para ser destruído. Pronto. O povo começou a se humilhar, jejuar. Até as galinhas, né? Os bichos, todos, os animais, jejuaram. Todos. Deus mudou a história. Deus reverteu a história. Então, feliz é a nação cujo Deus é o Senhor. Então, tem uma saída para essa nação. Porque nós temos a verdade, nós temos a palavra, nós temos voz, nós podemos clamar, né? Nas madrugadas. Nós não precisamos de um telefone celular, nós não precisamos de um telefone fixo, nós não precisamos de um papel para nos comunicar com o nosso Deus. É só nós abrirmos nossa boca, derramar nossa lágrima diante do Senhor, e Ele está pronto para nos responder. Né? Nossa casa às vezes não está bem, irmãos. Nós temos um Deus que pode todas as coisas, mas Ele conta com as nossas orações, Ele conta conosco. Vamos nos levantar, irmãos, vamos nos posicionar, vamos buscar mais o Senhor, vamos nos consagrar mais, vamos jejuar mais, vamos buscar mais o Senhor. É tempo de buscar o Senhor, é tempo de nós nos levantarmos. E nós estamos numa situação muito mais favorável do que Débora. Muito mais favorável do que ela. Nós abrimos a nossa torneira, pinga água. Minha máquina chama Amélia. Eu deixo a Amélia trabalhando e saio. Né? Volto só pôr a roupa no varal. Entendeu? Não tinha, irmãos. Era muito difícil. E provavelmente lá no deserto, né? Porque entre Ramá, né, lá em Efraim, que eles falam, né, que Débora tinha as palmeiras, um lugar muito castigante, porque o deserto é muito quente. Você já imaginou o local onde ela estava? Né? Tenta imaginar aonde ela estava, como era a época dela. Ela não tinha voz, mas ela fez-se ter voz. Ela se posicionou. Será que não tinha homens naquela época, irmãos? Claro que tinha. Tinha 10.000 homens que foram para a guerra. Mas Deus levantou uma mulher. E Deus quer nos levantar nessa tarde. Ele quer nos levantar. Ele conta conosco para nós orarmos pela nossa cidade, pela nossa nação. O grito de uma mulher pode salvar uma nação.
pode salvar. Né? E às vezes a gente olha e fala assim, meu Deus, não está acontecendo nada. E aí eu lembro a pregação da última sexta-feira, irmãos, que aonde as irmãs na igreja, os irmãos estavam orando por Pedro, não estava acontecendo nada. Mas lá na prisão, estava tendo libertação. Glória a Deus. Lá na prisão estava acontecendo. Talvez você ore aqui, você pode dizer, não está acontecendo nada. Mas lá no teu lar está tendo resposta. Lá naquele teu familiar, a cadeia está sendo quebrada. Sabe? Porque por isso que nós não vivemos por vista. Porque nós não vemos mesmo, é por fé. Aleluia. O Senhor atua, independente. Vocês estão aqui agora, tem filho de vocês, eu tenho neto que está na escola, Deus está lá guardando, trabalhando. Irmãos. O esposo de vocês trabalhando, o Senhor está lá guardando. Amém, Jesus. Quantos livramentos que nós temos, irmãos, que nós não vemos. E o Senhor está guardando. É fidelidade do Senhor para conosco. Todo dia nós temos o pão nosso de cada dia. Todos os dias. Se tem alguém aqui que não comeu hoje, é porque tem algum propósito, mas comida tem. Abre a torneira, abre a geladeira, tem água para beber. Né? Tem uma cama, sabe, aconchegante, cobertas para se cobrir. Gente, casaco, calçado para calçar, casaco para vestir. Nós temos tudo, irmãos. Tudo. Você não está pensando assim com uma vara, os barcos no baralho não adianta estar atrás. Mas era assim que eles carregavam água, era muito difícil. O poço que eles carregavam no água, não era diferente. Na mina, era na mina. Na época, provavelmente, era naqueles, porque eles misturavam couro de animais, né? Eles carregavam águas ou nos cântaros ou naqueles couro de animal, porque deixava a água mais fresquinha também. Então, eu quero te incentivar, irmãos. Vamos nos posicionar, mais uma vez, nos levantar. Né? Que eu creio que o Senhor é que quer isso, irmãos. Quer de mim, requer de mim e requer de vocês. De cada uma de nós. Como que nós podemos nos posicionar? Orando. Se consagrando um pouco mais, jejuando um pouco mais. Nós podemos, irmãos. Nós podemos. Nós estamos vivendo, ainda estamos na vantagem, digamos assim, em relação a essa mulher, ao cenário da vida dessa mulher. Eu quero te convidar a você se colocar de pé. Eu quero agradecer a irmã Ângela, quero agradecer o círculo de oração, a irmã Giranilde, a irmã Rosa não está aqui. Eu peço perdão porque eu agradeci na quinta-feira passada e não falei das irmãs. Eu quero me retratar e pedir perdão, tá bom? Eu não agradeci. E para mim está sendo